Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar um pouco sobre a narrativa que José de Souza Martins fez em sua obra, Uma Sociologia da Vida Cotidiana, né? Vamos falar um pouco sobre a casa imaginária de Dona Fulana, que é uma das narrativas que ele traz em sua obra, né? Nessa narrativa, José de Souza Martins, ele faz uma observação, né, de a vida de uma moradora de rua que vive em frente a um prédio comercial desativado. E na calçada ela vive e ela meio que faz desse local onde ela vive uma casa imaginária, porque a partir das observações do autor, com objetos que ela acumula, né, e muito bem organizados, enfileirados, e também ele observa que existe uma divisória imaginária que ela cria, né, e dá para perceber que existe essa divisória, como se fossem cômodos de uma casa, né, e também dá para perceber que existem certas partes em que ela faz como se fossem portas que acessam outro cômodo ou saem dessa casa imaginária. Então a gente percebe a partir dessa leitura que o autor faz que a moradora ela tem uma fuga da realidade, né? De certa forma, devido a todo esse contexto em que ela vive, né? Então, a observação que o autor fez expressa que na cabeça dela exista casa em que viveu ou pensa estar voltando, né? Ou seja, nessa casa imaginária que ela vive, ela pensa estar vivendo em algo, em algum lugar que ela já viveu antes, ou então ela imagina viver nesta casa que um dia ela almeja ter, né? Ou sempre sonhou ter esta casa, né? E também ele fala um pouco nessa observação dele, né? Do discurso político de caridade, né, que esse discurso é pobre de conteúdo porque ignora a imaginação do morador de rua, né? O desclassifica como se não fosse possível ter essa imaginação ou pensar grande na vida, né? Então assim ele também relaciona um abismo entre o pobre e o rico, né? E como que ele fala isso, né? Vou até parafrasear ele aqui, né? O pobre tem um rico imaginário e os que ajudam os ricos, né, são pobres de imaginação sobre a pobreza, né? Então, assim, as pessoas que, né, muitas vezes ajudam esses moradores de rua, né, que nem sempre são ricos, mas a gente pode relacionar, né, pela dimensão de riquezas, que os ricos, eles são pobres de imaginação do quão rica a imaginação essas pessoas têm, né? Então, assim, existe uma relação entre esses termos muito interessante que o autor traz, né? E que justifica muito bem essa fuga da realidade, né, e tudo que ele fala, né, e para a gente tentar entender um pouco, né, que riqueza nem sempre está relacionada à questão do dinheiro, mas sim a riqueza do conhecimento, né, e nesse caso da imaginação. Então, para a gente observar, né, o quão vasto é esse mundo que a gente vive. Obrigado.